De volta, e olha só, já estou aqui na companhia do professor Luciano Façanha. Bom dia, professor. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos e todas. Maravilha, muito bom ter você aqui. Obrigada pela presença aqui no Jornal Tambor de hoje. E a você que está nos assistindo lá pelo Facebook e YouTube. Hoje, o nosso livro de prosa, dia 19 de abril de 2023, é com o pré-candidato a reitor da Universidade Federal do Maranhão, pelo movimento UFMA Democrática, doutor vinculado ao Departamento de Filosofia da UFMA, Luciano Façanha. E hoje o tema, o assunto é justamente sobre as eleições na UFMA, o autoritarismo e o fascismo vinculado ao poder do reitor da UFMA, Natalino Salgado. Professor, a gente tem recebido várias denúncias de professores, estudantes, falando justamente sobre as ações do reitor, do atual reitor da universidade, Natalino Salgado, e uma delas é a aprovação de uma minuta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho melhor por que essa minuta ela está sendo considerada aí antidemocrática. Bom dia novamente a todos e todas. Eu queria agradecer, antes de mais nada, por esse espaço aqui da Agência Tambor, tá? Agradeço aqui a equipe da Agência Tambor. Bom, antes de passar especificamente para esse assunto que você acaba de me perguntar, e eu vou falar bastante dele, eu queria aproveitar aqui o espaço e a oportunidade para me apresentar, né, para quem ainda não me conhece, da universidade, ou mesmo fora da universidade, da UFMA. Eu sou o professor Luciano Façanha, eu sou professor do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, o PGCult. Estou na UFMA há 17 anos, tenho 33 anos, então, de magistério. Além de professor, já ocupei outras funções na universidade, funções administrativas, todas elas por eleição ou substituindo algum colega, coordenação de cursos, chefia departamental. Passei por 2 eleições no programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade. Fui candidato a vice-reitor em 2019, fiquei em segundo lugar, com um percentual muito bom, 22%, fiquei em segundo lugar. Quem acabou assumindo nem foi o primeiro, foi o terceiro, né? Bem aí já começa um pouco esse percurso. A gente vivia o início do governo Bolsonaro e ali eram feitos mandos e desmandos, inclusive a ponto de se escolher o terceiro de uma lista tríplice, né? E isso já estava acontecendo, esse já é um primeiro traço aí de um autoritarismo. Bom, além disso, eu queria ressaltar que eu desenvolvo diversas pesquisas, projetos de extensão também na universidade e desenvolvo, além do ensino, as atividades administrativas. E em 2022, eu participei da eleição de direção de centro na UFMA e fui eleito a diretor do Centro de Ciências Humanas, mais conhecido como CCH, que é um centro aí que abarca 11 cursos da graduação, 11 programas de pós-graduação, além de núcleos, grupos de pesquisa, de extensão e muitas outras atividades aí que correspondem aos 3 aí, ao tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Como você falou, Lívia, e aí daqui a pouco tu me interrompe também, porque senão eu começo a falar e eu vou chegar lá nessa questão do autoritarismo da UFMA que há hoje em dia na gestão. A minha pré-candidatura, como você mesma falou, nesse momento a gente está em pré-eleição, o foco da universidade está em cima dessa questão, inclusive a minuta, que é algo que eu vou falar daqui a pouco, tudo, então, os holofotes estão para essa questão, que é a questão da eleição. E a minha pré-candidatura, ela surgiu do movimento UFMA Democrática, tá? A tentativa é exatamente essa, desse restabelecimento de uma instauração de diálogos democráticos com toda a comunidade, em toda a sua pluralidade. Aí eu estou me referindo a professores e professoras, a técnicos e técnicas, a alunos e alunas, tá? Todos que se aliaram, né, nessa união aí para que a gente lançasse esse movimento. A partir desse movimento, foi daí que surgiu, então,
meu nome, eu fui procurado, então, com muitas reuniões, muitas conversas, inclusive de pré-candidatos anteriores a mim, mas que indicaram, então, o meu nome como a possibilidade de cumprir um dos principais objetivos de nosso movimento UFMA Democrática, que é romper, de fato, com esses modelos de uma gestão hierarquizada, antidemocrática e, principalmente, cerceadora desse debate político tão importante para uma universidade pública como a Universidade Federal do Maranhão, que tem se transformado em muitos momentos nesse espaço aí que a gente observa de silenciamento completo, tá? Bom, a gente entende que a universidade ela tem que se constituir enquanto um espaço plural, e enquanto espaço plural, ela possibilita, então, uma fala que possa contribuir na nossa emancipação. Né? Na nossa emancipação, quando eu falo, é na própria emancipação humana. Tá? Bom, dentro dessas características, né, o que é que ocorreu, e eu vou contar aqui, eu até trouxe aqui de uma forma para que eu não me perdesse em datas, em períodos e etc., tá? Para quem quiser acompanhar de forma até externa a UFMA, há um processo 23115, tá? ponto 005234/2023-56, e é relativa a toda a constituição dessa minuta, é uma minuta de resolução, tá? E essa minuta de resolução ela tem diversos erros, e todos esses erros têm a ver com essa questão autoritária. Começa da onde? Né? Há uma portaria inicial, que é uma portaria 293 de 2023, e há uma indicação aí de 6 assessores diretos da reitoria, ou seja, diretos do reitor. Isso não passa, então, por uma consulta à comunidade, não passa de forma alguma pelo próprio Conselho Superior. Essa portaria ela vem e é editada na portaria 249 de 2023, com esses mesmos 6 membros, e ainda é incluída uma 6ª pessoa, e isso é editado no dia 13 do 3, ou seja, alguém fora do gabinete. Tá? E aí, essa comissão, então, ela vai viabilizar esse processo de chamada consulta eleitoral remota à comunidade acadêmica para se escolher, então, os cargos de reitor, reitora, vice-reitor, vice-reitora, correspondentes, então, a partir desse mandato, que começa em novembro de 2023 e finaliza em 2027. O que é que ocorre? Né? Então, a gente já vê essa primeira arbitrariedade, que é o fato dessa comissão ela não ter sido constituída no Conselho Superior, que é o conselho que serviria para discutir esse processo eleitoral, tá? E não sob um aspecto do autoritarismo, tá? Em que o gestor simplesmente decidiu que já seria na modalidade remota, né? E caberia só à comissão simplesmente viabilizar a sua vontade. No dia, e aí eu estou fazendo o histórico para vocês, exatamente para que vocês possam acompanhar tudo o que ocorreu. No dia 4/4, a comissão faz um despacho, esse despacho é o 0529923, para o reitor, e ele autoriza, então, uma resolução ad referendo. Essa resolução, ainda bem que a gente conseguiu salvar todo o processo inicial, ela é retirada. Tá? Nós fizemos, então, um artigo no dia 9/4, o movimento UFMA Democrática, e nesse artigo a gente denuncia isso, e ele suspende, então, o reitor suspende a reunião do conselho, que estava marcada para inicialmente dia 11/4, que era uma terça-feira. Então, ele cancela o ad referendo no dia 14/4, ele retira e cancela o ad referendo. Tá? A gente tem todos esses registros aqui no movimento. Então, há um desejo permanente aí, fica evidente que esse processo seja atropelado. E esse é um desejo permanente, a gente vai observando no próprio acompanhamento processual. Tá? E aí, Lívia, né, e caros ouvintes e telespectadores aqui que nos acompanham, vale ressaltar que a edição do ad referendo, de uma resolução, o que é que significa isso? Um ad referendo
o ad referendo ele dá uma eficácia imediata ao documento, ou seja, que ele seja cumprido, né, de forma ad referendo. Então, a gente passa por uma questão da ilegalidade, que vai de 4 de abril a 14 de abril. Por 10 dias, a gente vivencia, então, esse ad referendo. Então, a postura do dirigente, lamentavelmente, vem sendo nessa tentativa sempre de atropelar o processo, né? E ele, enquanto gestor máximo de uma instituição, de uma universidade pública e gratuita, tá? Deveria ser essa pessoa preocupada, tá? Com a lisura de um processo. Esse é um momento que vai afetar toda a comunidade acadêmica, tá? É chamada por um processo de escolha de seus representantes e a gente fica muito triste porque isso deveria ser um momento de pura democracia, um momento de festa, e não é, tá? E aí, para vocês terem uma ideia, ainda trazendo processualmente todo o acontecimento, no dia 17/4, que foi segunda-feira pela manhã, a relatora, tá? Ela faz a leitura, antes mesmo da relatora começar aí a fazer a leitura, o órgão de assessoria jurídica não é sequer, tá? A resolução não é passada por ele, tá? Pela Procuradoria Federal. Só para vocês terem uma ideia, eu que já fui coordenador de pós-graduação, qualquer edital que a gente elabora, minuta de edital e minuta de qualquer outro documento, tem que passar pela Procuradoria Federal. A Procuradoria Federal precisa fazer a verificação se há alguma ilegalidade, se há algum erro processual de cronograma, de datas, de artigo, de resoluções, de cláusula. Não passou, tá? Não passou. A gente fica sabendo disso no momento da reunião do dia 17/4. E antes da leitura do parecer da relatora, o que é que acontece? Alguns conselheiros já haviam pedido uma fala, né, por uma questão de ordem, pela ordem, isso não é observado de jeito nenhum, a relatora continua tratando da minuta, tá? E não é observado pela presidência do Conselho de forma alguma esses pedidos de ordem dos professores, ou seja, dos conselheiros que estão compondo aí o consumo. Então, há alegações de ilegalidade, tá? Que são observadas por 2 conselheiros especificamente que tiveram a oportunidade de falar, e ainda assim, só para vocês terem uma ideia, 2 assessores do reitor, eles tentam justificar aquilo que é simplesmente injustificável, com uma fala sem fundamento, completamente querendo já se defender de uma coisa que não tinha ainda nem sido justificada e fundamentada por nenhum conselheiro, ou seja, eles tentam justificar o injustificável. E aí acontece que o reitor suspende, nesse momento, a sessão, tá? E nós temos a convicção, e aí eu trago para vocês, para quem ainda não entendeu, porque os comentários são muitos, muita gente pergunta, mas por que foi suspenso? Porque tem o artigo 13, inciso 14 do Estatuto, que diz o seguinte, e eu vou pegar aqui o Estatuto só para vocês terem uma noção clara do que ocorreu e por que houve essa suspensão. Inciso 14, normatizar nos termos da legislação vigente o processo eleitoral referente à escolha do reitor, vice-reitor, diretores das unidades acadêmicas e chefes e coordenadores das subunidades acadêmicas da universidade. E aí vem a questão, com antecedência mínima de 18 meses de encerramento dos respectivos mandatos. E aí a gente ainda acresce pela resolução do consumo a 361 de 2021. O que é que diz no seu artigo 127 do Regimento Geral, em seu parágrafo 6º? As regras que regulamentam o processo eletivo de que trata este artigo apenas terão validade se tiverem sido aprovadas e publicadas pelo Conselho Universitário com prazo mínimo de 18 meses antes do encerramento do mandato regular ao qual estiver vinculado o processo eleitoral. Bom,
com essa explicação do próprio estatuto, do próprio regimento, da própria resolução do consumo, não deixam margem, né, para nós, conselheiros, nós representantes da universidade, professores, técnicos e alunos, tá? Não deixa margem para qualquer dúvida sobre a completa impossibilidade de análise de uma minuta nesse teor, tá? De uma resolução pelo consumo para um processo desse ano. Então, isso não poderia ter passado de forma alguma. E aí, o que é que acontece? Né? Só para essa primeira parte, o reitor, então, suspende a sessão e solicita, aí é que ele vai solicitar, que era uma coisa para ter sido feita antes, o parecer da Procuradoria Federal. Então, a gente tem certeza, e aí é uma expectativa nossa, que o procurador, evidentemente, ele é conhecedor da lei e ele irá, né, observar todas essas improbidades, essas questões. No entanto, como a gente já sabe que é apenas um parecer, e parecer só um parecer, ele não vincula, né, o reitor, e como há ilegalidades evidentes que estavam querendo passar por cima, daí vem toda essa questão do autoritarismo, tá? O que é que a gente faz? O movimento UFMA Democrática, a gente peticiona com todas as comprovações de estatuto, de regimento, de resolução, peticionamos, fomos ao Ministério Público Federal, tá? E naquele órgão de controle, a gente pede que eles fiquem atentos, tá, a esses mandos e desmandos da UFMA por meio dessa minuta. Tá? Tudo isso com um único objetivo, que a UFMA volte a ter as suas balizas democráticas. Tá? Bom, então essa é uma primeira questão que já demonstra claramente aí a questão do autoritarismo dessa gestão. Bom, vou só tomar um copo d'água para continuar aqui, que ainda tem mais coisas dessas. Foi bom essa explicação do professor Luciano, porque para as pessoas entenderem o que de fato está acontecendo agora na Universidade Federal do Maranhão. Eu estou aqui com uma pergunta, professor Luciano, do professor Edmilson Araújo, do Departamento de Comunicação Social da UFMA. Eu vou colocar aqui, porque justamente a pergunta dele é sobre a questão da minuta e a ameaça dessa minuta na vida universitária dos estudantes, dos universitários. Eu vou colocar aqui, para a gente ter uma noção, e ele traz um ponto de via jurídica, né, também. Vou colocar aqui, eu peço que o senhor ouça com atenção. Saudações, Lívia Lima, todos e todas que acompanham o programa, saudações à equipe da Tambor. Eu tenho duas observações e em seguida perguntas que envolvem o processo eleitoral, o processo de consulta à comunidade universitária para decidir a gestão futura da Universidade Federal do Maranhão. Primeiro, uma minuta, que é uma tentativa de aprovar a votação eletrônica em plataforma digital, o sistema eletrônico da UFMA, contrariando a tradição, que é o voto presencial em urna, que proporciona ali o debate, proporciona uma vida política nos corredores da universidade, a campanha calorosa e que culmina com a votação em urna, que tem sido uma característica de todos os processos eleitorais, todas as consultas na UFMA. E segundo, a tentativa de inserir no colégio eleitoral os servidores da EBSER, que tem um regime jurídico diferente dos professores e técnicos administrativos da UFMA. A minha pergunta para o professor Luciano é se essas duas tentativas, esses dois aspectos que são os mais graves, se pode haver uma reversão, se pode haver judicialização. Além do embate político que está sendo feito, quais medidas judiciais podem ou devem ser tomadas para impedir que esses dois componentes, digamos, mais graves que ferem a democracia interna na UFMA, sejam adotados nesse processo eleitoral que se avizinha. Exatamente. Obrigada, professor Edmilson Araújo. Professor Luciano, deu para ouvir direitinho a pergunta do professor Edmilson? Fique à vontade. Perfeitamente. Bom dia, professor Edmilson. Muito obrigado pelas questões. Então,
Como eu apontei esse histórico aqui para vocês, já deixando claro da própria legalidade da minuta, e dentro da minuta, o professor Edilson acabou de destacar aí 2 pontos muito importantes. Um deles é a questão dos funcionários da EBSER, que é algo completamente questionável no sentido de a EBSER ela tem CNPJ próprio, diferente do da UFMA. Portanto, ela tem a escolha dos seus gestores. Então, é colocado aí visivelmente, né, mais uma outra forma de manobra dentro da universidade, nada contra os funcionários da EBSER, eles prestam serviços à rede hospitalar da UFMA, da universidade, mas eles têm um CNPJ próprio. Então, há uma tentativa aí, né, de inserir 4.000 pessoas, tá? Só para vocês terem a noção do quantitativo, e isso é muito grave, né? A gente perceber a forma, né? E aí a gente até questiona se há uma inserção de um CNPJ diferente, o que mais se faria futuramente? Quantos CNPJs diferentes poderiam entrar na eleição da própria universidade? Né? Será que todas as terceirizadas entrariam? Né? Como é que fica isso? Então, é algo a se questionar, e aí eu vou já depois falar dos encaminhamentos que nós demos em relação a isso, e a outra questão da forma remota. Olha, o que é alegado? É que em janeiro de 2022, nós fizemos uma eleição remota na universidade para coordenadores de cursos, chefes de departamentos e diretores de centro. Foi feito. Só que, em janeiro de 2022, nós estávamos num caráter emergencial de pandemia. Tá? Inclusive, não só a eleição foi remota, como também a campanha foi feita remota. Tá? Tudo foi feito entrando nas assembleias, nos colegiados de curso, nos colegiados de pós-graduação, absolutamente tudo de forma remota, mas atendendo a um caráter emergencial de pandemia. Com isso, eu não estou dizendo que acabou a pandemia, mas nós estamos atualmente no presencial. E o fato de estarmos no presencial, o fato de vivermos totalmente em sala de aula, inclusive a nossa atividade meio principal é a sala de aula, com atividades presenciais, então não se justifica quererem colocar um sistema de votação remota, tá? E exatamente da onde? Da gestão superior, que tem uma pré-candidatura. Então, como se explicar, tá? Que a universidade escolha como justificar isso? Nós estamos ministrando aula, ocupando os espaços físicos da universidade, portanto, a gente não poder realizar uma eleição no presencial, como foi feita em 2019, o que é que pode ser feito? Sexta-feira, nós participamos de assembleia, de várias reuniões, e a gente deu vários encaminhamentos, e um dos encaminhamentos é, sim, professor Edilson e os demais ouvintes, tá? E demais ouvintes, é, sim, a judicialização, tá? É o caminho que se pode tomar, já que os conselhos eles são encaminhados na nossa universidade dessa forma. Eu queria aproveitar, Lívia, professor Edilson, para falar um pouco sobre isso, sobre os conselhos, como é que isso funciona na UFMA, na Universidade Federal do Maranhão, que, ao meu ver, né, a forma como eu vejo os conselhos universitários, né, é uma forma puramente democrática. Um conselho ele é constituído, tá, para exercer, tá, a própria democracia da universidade. Então, os conselhos eles são espaços de democracia da universidade, porque a gestão desses conselhos é extremamente necessária, nós sabemos disso, né? Uma gestão, né, séria, que entenda esses conselheiros, né, como alguém que está participando da democracia, entende que esses conselheiros não estão ali só para homologar, aceitar, acatar resoluções e projetos e etc. O que é que os conselheiros fazem? Os conselheiros
amigos, eles têm uma função política, tá? Os conselheiros, todos os conselheiros, eles estão representando os chefes, os coordenadores de cursos, tá? E, especificamente, aí eu trago para uma esfera um pouco menor os conselhos de centro. Por exemplo, eu sou o presidente do conselho de centro do CCH. Então, até chegar a um conselho superior, como esses, né, em que a minuta passou, o Consum, mas tem outros, CONCEP, CONSAD, tá? Nós passamos por o conselho da nossa unidade. A unidade, para quem ainda não entendeu, é um centro. CCH, CCSO, CCBE, CCET e os outros 8 centros que compõem a universidade que estão no continente. Então, os conselhos estão lá para ouvir o quê? As bases. E essas bases, elas são representadas por quem? Por chefes de departamentos, por coordenadores de cursos, por técnicos, por representação estudantil. Mas para que essas bases sejam ouvidas, é preciso, tá? Nós precisamos que haja uma demanda. Então, que seja levantada primeiramente para eles alguma questão, depois é que isso é trazido para o conselho da unidade, tá? Que tem a opinião de todos os pares que eles representam. Só para vocês terem uma ideia, nós temos primeiro uma coordenação de curso que tem um colegiado, é um pequeno conselho. Nós temos a assembleia departamental, que é também uma forma dos professores. Todas têm representação técnica e têm representação estudantil também. A partir daí, é levado para os conselhos de suas unidades e depois isso vai para os conselhos superiores. Então, há uma base, a gente faz uma interlocução com os nossos pares para se chegar até esse momento. Então, esse é um exercício democrático dos conselhos que precisa acontecer dentro de uma instituição, não só nos conselhos das unidades, aí eu ressalto a vocês, tá? Mas, sobretudo, tá, nos conselhos superiores. E é isso que não tem acontecido. Tá? E por que não tem acontecido? Eu deixo essa pergunta para vocês. Né? Dessa forma, que conduta é essa? Como é que a gente pode denominar o nome dessa conduta quando algo não é conduzido dessa forma dentro de uma universidade democrática? Qual é o nome de uma conduta, tá, que conduz de uma forma completamente diferente do que é para se conduzir as coisas, de uma forma democrática? Então, nesse sentido, tá, os conselhos eles não podem continuar, tá? E aí vem bem a tua pergunta inicial, Lívia, né? Não pode ser conduzido, tá, nessa perspectiva antidemocrática, tá? Por quê? Porque a gente já goza de uma autonomia que é mínima, tá? Então, a gente precisa de que, pelo menos, esse mínimo que nos é garantido pelas resoluções, tá, aconteça de uma forma eficaz. E decidir por um ato de simples unção, aí eu digo, isso sim é personalismo, é uma conduta personalista de um reitor, de uma gestão, de colocar que o que é melhor para uma universidade é simplesmente dispensar aquilo que a gente conquistou tão arduamente nesses conselhos. Bom, daqui a pouco eu vou dizer, então, o que é que a gente pode fazer para mudar isso? Tá? Vou tomar mais um pouquinho d'água. Isso, tá. É isso mesmo, professor. É isso. Muito me entristece, né, que isso esteja acontecendo no espaço que deveria servir de exemplo, né, gente, para toda a sociedade, e não é isso que está ocorrendo na UFMA. Eu queria mencionar algumas pessoas, professor Luciano, que está acompanhando a gente aqui, o Antônio Silva também aqui junto com a gente, ele diz, é bom ver os movimentos defensores da democracia agindo, né, de um lado, a Frente Ampla Democrática articula a questão de ordem para interromper a minuta e o movimento UFMA Democrática com a ação na justiça. Exatamente, importante que esses movimentos continuem atuando, né, e agindo contra essas ações que violam aí a democracia. Tem o Mara de Jesus também,
As excepcionalidades, né, não podem se tornar regra ou normal, comentando aqui a Zilmara. A Marise também junto com a gente, Movimento UFMA Democrática, a UFMA que queremos, a UFMA que merecemos. Exatamente, essa é a luta, né? A Camila Alves também aqui, importante espaço da agência também para saber os mais detalhes sobre essas eleições da UFMA, que não está sendo muito comentado, né? Em outras mídias, e que é um problema, né? A gente precisa aí ser exposto para toda a sociedade que de fato está acontecendo na UFMA. Givane, também aqui, a Sânia Rodrigues, Lavínia Moreno, junto com a gente, Maria do Carmo, Carlos Wellington, Valdir Calvacante, também aqui, parabéns, a gente também por mais uma entrevista de grande relevância, exatamente. Compartilhem, viu, gente, a live de hoje, façam chegar mais pessoas. Denise Bessa também aqui junto com a gente, bom dia, importante espaço para essa denúncia, que é uma denúncia, de fato, que estamos fazendo aqui. Agora, professor, 12 horas e 4 minutos, eu queria justamente que o senhor falasse, né, o que, de fato, a gente pode fazer em relação a toda essa situação que está ocorrendo na universidade e o papel de movimentos como a UFMA Democrática para garantir aí a defesa da democracia na instituição. Certo, Lívia. É muito bom porque a gente, às vezes, fica só no âmbito, às vezes, da denúncia, a gente fica muito angustiado, né, com tudo isso que está acontecendo com a universidade, nós ficamos por deveras impotente em não poder fazer algumas coisas, né? E o que é que a gente pode, então, fazer? O que é que uma UFMA democrática? Vocês lembram qual é o caráter de aprovação ad referendo, né, dessa gestão? É exatamente a palavrinha urgência, né, em caráter de urgência. Então, essa palavrinha urgência ela acabou se tornando, né, a própria justificativa, e aí vem uma metáfora explicativa. A palavra urgência se tornou a deformação da forma. Isto é, a deformação dos conselhos. Por quê? Porque a urgência ela poderia ser resolvida, mas não dessa forma. Com o que, então? E aí vem a nossa encaminhamento, com planejamento. Tá? Falta planejamento em que as coisas não precisem ser resolvidas simplesmente dessa forma. E aí eu vou dar uma explicação bem clara disso que eu estou falando, para ficar claro a todos os telespectadores, a todos os ouvintes aqui da Agência Tambor. Só para se ter uma ideia do que pode ser feito, muitas coisas elas não aconteceram de uma forma pior, né? Muito pior, do que a gente poderia ter durante, né, esse governo que nós vivemos, esse desgoverno que nós vivemos, né, se a gente não tivesse tido a atuação da Andifes. É um bom exemplo, que é, né, uma associação dos dirigentes, tá? E que tomou medidas providenciais para que as coisas não se tornassem um caos completo. Então, quando há uma determinação, digamos, urgente do MEC, é preciso ser resolvido isso, como a gente teve com mais de 2 ministros aí no governo passado, 3 ministros, né? Que cada um vinha com problemas e piorando muito mais a situação da educação. Então, bem aí, entra o papel de um reitor que seja comprometido com a comunidade e ele pode recorrer, por exemplo, imediatamente à Andifes. Essas são posições democráticas, são providências democráticas e possíveis em que a gente pode fazer uma gestão política, sim, junto à Andifes, junto à universidade, no sentido da gente se mobilizar. Então, muita coisa ruim, muita coisa pior só não aconteceu nas universidades de nosso país, graças, né, à atuação da Andifes, né? Então, apesar dessa loucura do governo passado, a Andifes se posicionou. Então, é imprescindível, sim, se fazer política, mudar a política, e é dessa forma. Olha, para complementar isso, eu queria dizer para vocês que, por exemplo, na minha gestão atual do CCH, eu, enquanto diretor, esse tem sido o meu posicionamento. Eu coloco em prática tudo isso como? De uma forma bastante democrática. A gente traz as discussões para o Conselho
e ali no conselho não está o que eu acho que é melhor para o centro, que é melhor para a universidade. Não, a gente vai discutir, a gente vai ouvir cada representante com seu posicionamento, com as suas fundamentações, e a gente vai chegar numa posição do centro. Isso aconteceu ano passado, quando quiseram empurrar uma resolução para a gente, né? E nessa resolução eu convoquei de uma forma extraordinária, não para votar, tá? Porque já iria a minuta dessa resolução para o Conselho, mas para a gente discutir. E aí fizemos três discussões, perdão, e fizemos uma discussão grande a ponto de criarmos um documento, tá, de não aceitação daquilo que estavam nos impondo. Porém, amigos e amigas, onde é que a coisa se esbarra? É onde está a questão dos recursos. Tá? Só antes de falar dessa questão dos recursos, eu lembro perfeitamente uma colega diretora desesperada me ligando, né, porque as resoluções estavam entrando e como é que a gente iria proceder. Leve para o seu conselho, né? Vamos discutir com a comunidade, é isso que a gente precisa fazer, tá? E não simplesmente acatar o que a gestão superior diz, né, de uma forma antidemocrática. Não, a gente precisa discutir, levar o posicionamento de todos os conselhos da universidade. Os conselhos levam para as assembleias, para os colegiados, é dessa forma que se procede. Mas, como eu ia falando, a coisa emperra aonde? Nos recursos. Né? No momento em que a gente começa a questão da política do Pires, tá? Da política do balcão, daí vem um outro ponto importante do nosso movimento UFMA Democrática, que é a questão da descentralização dos recursos. Gente, isso daí uma coisa está atrelada à outra. Uma minuta dessa está atrelada a isso. Um conselho está atrelado a essa questão. Por quê? Porque isso dificulta, geram posturas e hábitos clientelistas, e a gente sabe que o clientelismo dentro de uma universidade é a própria celebração de um privilégio, e privilégio, gente, significa, né? E aí eu estudo filosofia política e sei muito bem como se dá isso lá no contrato social, mas sei como isso se dá dentro da Universidade Federal do Maranhão, tá? A celebração de um privilégio é a celebração da desigualdade, tá? Porque isso, além de gerar certas relações de obrigação, gera a política do medo. Eu não vou ganhar um ar-condicionado, eu não vou ganhar a reforma da minha escadaria, eu não vou ganhar a reforma do auditório, que não é meu, não é para mim, é para a comunidade. Então, essas coisas precisam acabar na universidade. A gente precisa acabar com essa política do medo, com essa política de obrigações, da gente ter que dizer o que queremos, independente dessa questão dos recursos. Se recursos são barrados, e eu sou diretor de um centro que está aqui no campus Bacanga, tá? E que fica a alguns metros de superintendência de infraestrutura, de gabinete da reitoria, de outras pró-reitorias, e tenho dificuldade em recursos, mão de obra, um pintor, um encanador, alguém para ajeitar o ar-condicionado. Eu fico imaginando, e com certeza eu sei, porque eu conheço muita realidade, dos 8 campi do continente, tá? Que estão a quilômetros da universidade. Por quê? Porque não há descentralização de recursos na universidade, não há descentralização de recursos, de serviços, de material, de absolutamente nada. Então, a possibilidade real aqui é mudar tudo isso, e a gente tem algo possível nesse momento, que o país está passando por um momento de redemocratização, e é hora dessa redemocratização chegar na Universidade Federal do Maranhão. Então, essa é a ideia central do nosso movimento UFMA Democrática. O núcleo, Lívia, de nossa ideia, tá, é liberdade. Liberdade dentro da universidade, liberdade nos conselhos, liberdade nos recursos, né? Claro, tá? Nós estamos falando aqui de uma instituição de ensino superior, Universidade Federal do Maranhão, e a gente precisa mudar esses hábitos.
Excelente, professor Luciano Façanha. Olha só, muita gente aqui no chat agradecendo aqui a presença do Ridivan Nunes, presente aqui com a gente. Cabe às forças democráticas impedirem isso, né? A democracia sempre. O Antônio Silva aqui também, Conceição Belfort, vamos todos juntos, né? É importante a mobilização de todos que integram a comunidade acadêmica e também fora a sociedade civil, né, professor? Aliados juntos nessa luta. Zilmara de Jesus também, o Rony também aqui presente, por uma UFMA democrática que não cuide resultados, mas que cuide de pessoas que geram os resultados. Exatamente isso, Rony. Obrigada pelo comentário. Elisa Maria dos Anjos, perfeito, Luciano, a celebração do privilégio e a celebração da desigualdade. É exatamente isso. E é isso que os movimentos UFMA democrática prezam, né, gente? A realização aí de uma UFMA não desigual, na verdade. Professor Luciano, eu queria pedir suas considerações finais aqui para a gente agradecer a sua presença aqui na Agência Tambor, e pode ficar à vontade. Se tiver outra questão que queira tratar ainda sobre as eleições na UFMA, reforce também aí a participação de todos no movimento UFMA democrático, fique à vontade. Tá, passou rápido. Eu queria ainda falar um bocado ainda, mas espero ter uma outra oportunidade, num outro momento. Vai ter muitas. Lembrando a todos e todas, né, que a gente está na pré-campanha, a gente está nesse momento aqui de pré-candidatura, tá? Portanto, essa configuração ela vai se dar só depois, né, que passar por um edital, em que nossa inscrição for homologada, que tudo vai dar certo, e aí a gente pode falar enquanto candidato e trazer as propostas, né, além desses encaminhamentos que eu dei aqui, mas também propostas reais, né, para cada uma dessas questões que a gente trouxe e muitas outras. E eu queria lembrar, só para finalizar, que a Universidade da Petição, a Universidade do Favor, ela se dá sempre, né, pela falta de planejamento de uma gestão, tá? Então, se uma gestão ela não tem a competência de planejar e ela vive do peticionamento dos favores, tá? Ela passa exatamente por isso, tá? E isso afeta todos os integrantes da universidade. Afeta os alunos que vão para a sala de aula que começa no dia 20 de março e que não tem ar-condicionado nas salas, porque não tem planejamento. Isso faz parte de textos, né, que o nosso movimento UFMA Democrática está publicando todos os domingos. Acompanhem nossos textos, todos eles estão sendo publicados e eles são repostados em nossa página, tá, do movimento UFMA Democrática no Instagram e no Facebook, UFMA Democrática. Então, a gente reposta lá. Então, isso faz parte de uma falta de planejamento. E é isso que nós queremos mostrar. Então, afeta o aluno, afeta o professor que vai para a sala de aula, em que um diretor não pode, ele solicita processualmente, ele vai nos setores e ele não consegue, porque falta recurso. Então, a coisa emperra bem aí. Então, afeta o professor, afeta o técnico, as coordenações, os setores administrativos que não podem funcionar de uma maneira digna, tá? Então, tudo isso é uma entrada no campus, a gente não vê transparência nos orçamentos para a gente saber para onde é que está indo cada recurso, o que é que está acontecendo. Então, a universidade é um espaço, tá, que precisa rever todas essas questões. E aí eu quero, por fim, agradecer mais uma vez ao espaço que a Agência Tambor aqui está dando ao movimento UFMA Democrática, aqui na minha pré-candidatura, Luciano, tá? Aqui para reitor e aqui no sentido de pré-reitoria. E eu queria convidar, então, a todos, a todas, a todes, tá? Que tenham interesse nessa construção, que é uma construção coletiva, que é uma construção livre e aberta a vir integrar aqui conosco esse movimento UFMA Democrática, com muita dignidade, tá? E com muita alegria e muita força, tá? Porque tudo isso é um ato de coragem, tá? Coragem. Muito obrigado à atenção de todos e todas. É isso. Obrigada a você, professor Luciano Façanha,
aqui falando, né? Para quem está entrando aqui na nossa live, a gente estava falando sobre as eleições da Universidade Federal do Maranhão. Lembrando que este programa, ele vai ficar gravado aqui, disponível no nosso canal. Então, compartilhem muito, curtem o programa, comentem e levem aí essa informação preciosa para mais pessoas, né, professor Luciano? É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigada, professor Luciano. E a você que acompanhou a nossa live até aqui, lembrando que também vai estar na matéria, logo mais, o assunto de hoje, no nosso site, agenciatambor.net.br, logo mais, matéria rolando lá. E a gente volta amanhã com mais notícias e informação. Eu desejo a todos uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira abençoada. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Axé para todos. Axé. Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br. Grande abraço e até breve.